É isso aí, estamos ao vivo, estou aqui me preparando. Como garantir tempo para a vida pessoal e de repente para outros projetos, outras obras, sem faturar menos? Esse é o nosso tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo ao programa Hora GPO 757, onde eu conto para você como você pode realizar obras organizadas e com isso ter clientes que trazem mais clientes para você, certo? Então, se você é arquiteto, engenheiro civil ou trabalha na construção, fica aqui comigo porque o tema de hoje é como garantir tempo para a vida pessoal sem faturar menos, tá? E esse tempo é logicamente que você vai escolher aonde você vai colocar esse tempo de sobra. Se você quer passar mais tempo com a sua família, se você quer passar mais tempo fazendo seus hobbies, descansando, ou se você vai dedicar esse tempo para novos trabalhos, novas obras e com isso até faturar mais ao invés de faturar menos, certo? E se você está no YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, o YouTube te avisa todas as vezes que eu posto um conteúdo novo. Hoje, por exemplo, postei 2 conteúdos diferentes, então tem alguns dias da semana que são 2 conteúdos, de quarta e de domingo, os outros dias é um conteúdo só, mas todos os dias também temos conteúdos novos lá relacionados a gestão de projetos e obras, certo? O fato é o seguinte, o nosso tempo é escasso, isso vale para todo mundo, qualquer um que trabalha na área de arquitetura e engenharia, outras profissões isso acontece também, infelizmente, afinal de contas a gente acaba fazendo muito mais coisas do que a gente deveria, ou por necessidade, ou por picos de atendimento, né? O nosso mercado ele funciona muito, ele é muito oscilante, né? Hora a gente tem muito trabalho para fazer, hora a gente tem pouco trabalho para fazer, e a gente tem que ficar compensando essas coisas durante o ano aí para que a gente consiga equilibrar os pratos. E o nosso tempo acaba sendo muito escasso. Isso é verdade, isso é recorrente, é algo que eu ouço muito das pessoas, é algo que acontece comigo. E aí, o que eu tô para falar aqui para vocês é que dá para a gente fabricar tempo, certo? Logicamente que a gente não pode confundir isso com criar mais horas no relógio, infelizmente isso não é possível, e nem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é o objetivo aqui também. Te mostrar como você faz tudo ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo, um com a mão direita, outro com a mão esquerda, outro com a boca, não é esse o objetivo. Aliás, eu sou muito contra essas coisas de você, essas técnicas de você fazer. Tem gente que acha que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo é sinônimo de produtividade e eu não concordo com isso. Eu acho que quando você foca, você tem muito mais chance de ser assertivo e fazer aquilo uma vez só. E esse é justamente o ponto da questão, tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um vício. Eu criei esse vício por conta de algo que me incomoda demais. Eu odeio ter que fazer a mesma coisa 2 vezes. É um negócio que me aterroriza. Por quê? Porque eu me dedico tanto para fazer aquilo uma vez só, que quando eu tenho que repetir aquela tarefa por qualquer motivo que seja, e logicamente que quando eu percebo que aquilo poderia, que aquilo é desnecessário, né, poderia ter sido evitado, aquilo me deixa louco. Eu fico desanimado, dá vontade de desistir, sabe? Essas coisas, não vou fazer mais isso, porque isso daqui eu tenho que fazer toda vez. Então, com isso eu acabei criando com o tempo alguns artifícios, algumas manhas, para eu ter que evitar fazer 2 coisas que eu poderia fazer uma vez só, fazer 2 vezes alguma coisa que eu poderia fazer uma vez só, tá? E isso virou um vício, porque todo tempo que eu tô fazendo alguma coisa nova, eu tô lá, não, pera aí, como é que eu posso fazer isso uma vez só? Como é que eu posso mudar isso daqui? Como é que eu posso automatizar esse processo? Como é que eu posso aproveitar essa informação que eu tô usando, ou que eu tô criando aqui nesse momento para um processo futuro? E vou falar que até já aconteceram vezes de eu criar essas automações e depois acabar não usando ou demorando muito para usar e me questionando, né? Pô, será que eu deveria ter investido aquele tempo lá atrás para ter essa automatização, para ter essa facilidade na segunda, na terceira ou quarta vez que eu vou fazer aquilo? Mas no fim das contas, para mim sempre compensou. As vezes que isso aconteceu foram irrisórias perto das vezes em que eu, quando criei esse tipo de artifício, eu realmente utilizei e aquilo foi vantajoso para mim em matéria de economia de tempo, tá? Então é produtividade, objetividade e não ter que fazer 2 vezes a mesma coisa, tá? Eu não acho que isso é inteligente no final das contas, tá? Bem-vindo aí, engenheiro Emerson.
Vamos lá. O tema está aqui em cima no Instagram. Para você que está no YouTube, Facebook, o tema está aqui no rodapé da nossa tela. Então você já sabe do que a gente está falando aqui, certo? E aí é o seguinte, quais são os benefícios que a gente tem quando a gente cria algum tipo de sistema que faz com que a gente não tenha que fazer mais de uma vez algo que a gente pode fazer uma vez só. Quanto menos vezes você tem que fazer algo pela segunda vez, é melhor, porque imagina, se eu vou na padaria comprar pão, e aí eu já posso comprar um leite, eu já posso comprar uns frios, eu já posso comprar... Por que eu vou na padaria 3 vezes se eu posso ir uma vez só? Então tem um pouco a ver com organização, mas tem muito mais a ver com você detectar padrões, detectar itens que são repetidos para todos os seus processos e fazer com que esses itens possam ser reaproveitados no futuro, tá? Basicamente é uma técnica que está embasada nisso, tá? Então por que eu vou fazer algo 2 vezes se eu posso fazer uma vez só? Cada vez que eu sou obrigado a fazer algo, ou o tempo que eu vou investir naquilo é 1/10 do que eu investiria porque aquilo está semi-pronto, é um tempo a mais que eu tenho para mim. Então, sem estar gerando menos receita para o meu negócio, sem estar trabalhando menos de fato, sem estar atendendo o meu cliente de uma forma precária, ou sem estar deixando o que eu realmente tenho que fazer dentro do meu escopo de trabalho, eu consigo criar esses artifícios para fazer algumas coisas, e eu já calculei, inclusive, isso, algumas coisas em 1/10 do tempo que eu demorei para fazer a primeira vez, tá? E aí eu vou te dar alguns exemplos, para que a coisa fique um pouco mais palpável. Por exemplo, exemplos de coisas que você pode fazer uma vez só, ou pelo menos 90% daquilo, você faz uma vez só e você só tem que refazer aquilo para cada obra, para cada cliente, para cada processo, só precisa fazer 10% daquilo, tá? Bem-vinda Neide Carneiro. Vamos acenar aqui, Neide Carneiro, vamos acenar para todo mundo agora. Ó, compartilha aqui na setinha esse negócio, esse aviãozinho aqui, compartilha com quem é importante para você, me dá os coraçõezinhos aí se vocês estiverem curtindo, certo? Porque isso é importante porque vira uma comunicação entre a gente. Se você tiver dúvidas, se você tiver comentários para fazer em relação ao que eu estou falando aqui, você vai colocando aí na caixinha de comentários e a gente vai trocando essa ideia, certo? Live é para isso, não é só para eu ficar falando aqui. Então vamos lá. Exemplos de itens que fazem parte do nosso dia a dia com obras e com projetos também, na área de arquitetura e engenharia, que a gente pode fazer uma vez só, ou pelo menos grande parte desses itens uma vez só. Um contrato. Então assim, você tem o seu contrato, e eu espero que você tenha um contrato modelo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um contrato modelo, 90%, se não mais do que 90% desse contrato, você vai utilizar mais de uma vez, certo? Quais são as diferenças que você tem de um cliente para o outro no contrato? Você tem lá o cabeçalho é diferente, porque é um nome diferente do cliente, é um endereço diferente da sua obra. Esses dados pessoais do cliente, eles são diferentes, mas os seus não são. Você vai ter uma diferença de objeto. O objeto é uma obra de tantos metros quadrados no endereço tal, porque nem sempre o endereço do cliente é o endereço da obra. Às vezes você está fazendo um endereço... Às vezes você está fazendo a obra da empresa do cara e ele mora num outro endereço, ou hoje ele mora no endereço e você está fazendo uma casa para ele em outro endereço, então às vezes o endereço não é o mesmo. Você vai ter diferenças de escopo, mas será que todo o seu escopo de trabalho vai mudar? Se você é uma pessoa que está acostumada a trabalhar com obras residenciais, será que não existem uma série de itens que fazem parte do seu escopo padrão de trabalho que se repetem para cada obra? E isso já não poderia estar nesse contrato pré-preenchido e você não tenha que nem conferir isso depois, e a gente já vai falar como fazer isso. Então o escopo de trabalho normalmente é o mesmo, tá? Enfim, fora todas as outras cláusulas, milhares de cláusulas que tem num contrato bem escrito, que são repetitivas, são leis, são obrigações da contratada, obrigações da contratante. Logicamente que você vai ter mudança de preço do seu serviço, porque vai variar em relação ao tamanho da obra, em relação ao tamanho do projeto. Você pode ter uma diferença de forma de pagamento.
De repente você tem uma diferença em exclusões, para esse cliente aqui eu não vou poder excluir essa parte porque ele está esperando receber isso também. Ou não, para esse cliente aqui eu faço questão de excluir determinada coisa porque ele já me sinalizou que ele não quer essa parte do trabalho. Então, perceba que se você analisar o seu contrato, se você sair dessa live ou amanhã de manhã pegar e falar, deixa eu dar uma olhada no meu contrato padrão, deixa eu ver o que eu tenho aqui que realmente se repete para todos os clientes. E você deixar isso congelado num arquivo, num documento modelo, isso vai ajudar muito a sua vida, certo? E aí quando eu falo modelo, eu não estou falando você ficar copiando de um cliente para o outro, tá? Então, outros exemplos que a gente tem. Planilha base de orçamentos e fluxo de caixa. Pô, será que você não consegue ter um modelo, uma planilha base, onde você vai deixar ela limpinha, mas já formatadinha com fórmulas, com coisas que vão adiantar a sua vida, do tipo, eu vou colocar aqui o preço total, mais a forma de pagamento, e aí ela já vai multiplicar para mim qual é o preço da parcela, isso vai ajudar a montar meu fluxo de caixa. Eu já tenho aqui um cabeçalho pré-formatado, onde eu só vou colocar as informações básicas da obra. Eu já tenho abas aqui, uma aba de planejamento, outra aba é do fluxo, né, financeiro, do fluxo de caixa que vai ser executado lá durante toda a obra. E quando eu preencho uma aba, a outra aba já se preenche sozinha, ou pelo menos de uma forma semi-automática. Então, são coisas que a gente pode fazer para que a gente possa ter uma certa automatização do processo e não precise fazer isso o tempo todo. Porque imagina, se cada vez que eu tiver que montar uma planilha de orçamento ou um fluxo de caixa, eu tiver que abrir uma planilha zerada e começar, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o nome do cliente, tenho que colocar o endereço da obra, eu tenho que colocar, sei lá, algum outro dado aqui em relação ao meu cliente. Aí, eu preciso cotar o quê? Eu preciso cotar os materiais, preciso cotar a mão de obra, preciso cotar os serviços, que serviço que eu vou ter nessa obra? Então, se você tem uma planilha que você vai, de repente, a cada obra que vai acontecendo, você vai lá e alimenta aquele modelo, essa obra aqui teve um serviço diferente de todas as obras que eu já fiz, apesar de eu só atuar nesse segmento aqui. Eu vou pegar minha planilha modelo, vou incluir uma linha, algumas células para esse item que eu não tinha, e pronto, amanhã quando eu tiver esse item de novo, eu já estou com ele pronto, certo? Eu não tenho que fazer de novo. Outras coisas, template de cronograma ou EAP. Não sei se você faz EAP. EAP é a estrutura analítica do projeto, é aquele brainstorming que você faz antes de fazer um projeto novo que você nunca fez, e você tem isso listado numa planilha e você vai conseguir exportar isso para uma plataforma de cronograma especial, como eu falei na live passada, que foi antes de ontem, porque ontem a gente não teve live por problemas técnicos. Então, se você trabalha mais em um segmento ou em outro, ou se você atua em 2, 3 segmentos, você pode pegar por segmento e montar uma EAP e dizer lá, olha, dentro da EAP vai ter todas as atividades que uma obra naquele segmento que você está acostumado a trabalhar, elas existem. Então você já deixa aquilo listado. Você consegue exportar aquilo para uma plataforma de cronograma e depois ir lá e só olhar. Vamos entrar no detalhe disso daqui a pouco. E, por fim, como exemplo aqui também, eu coloquei o relatório de status de obra pré-formatado. Então, eu tenho um relatório lá, de repente é no PowerPoint, se você usa PowerPoint. Se você tem uma plataforma de cronograma especial, talvez ela já tenha um modelinho dela lá interno, você não precisa se preocupar com isso. Mas, se você não tem, se você usa o Gantt Excel, por exemplo, que é um outro sistema dentro do Excel que você pode montar cronogramas, que não é o melhor do mundo, mas ele é mais ideal do que você fazer direto no Excel. Você já tem lá pré-formatado uma série de detalhes em relação às suas obras e é menos tempo que você vai gastando. Então, acho que deu para você perceber o seguinte, que se a gente tiver documentos e ferramentas modelo preparadas, pré-formatadas, com todas as informações que se repetem e por mais que cada cliente seja um cliente, as nossas obras sempre têm itens que vão sempre acontecer. Se você faz sempre reformas, você só atua com reformas, aliás, coloca para mim aí no chat qual é a área de atuação de vocês, só para eu saber com quem que eu estou falando, de repente a gente pode usar exemplos mais ligados à área de vocês. Bem-vinda, Luísa. Coloca aí no chat para mim, vai ser legal a gente bater esse papo. Então, se você faz só reformas, você sempre vai ter demolições. Que reforma é essa que não demole nada?
Então põe lá, já põe na sua EAP Demolições, ou de repente dentro da sua plataforma de cronograma, você já deixa um cronograma pré-montado lá, que você pode utilizar para as outras obras. Dá um nome de template X, e você copia ele e usa nas outras obras. Só que toma cuidado, porque não vai copiar de um projeto para o outro, não vai copiar de uma obra para outra. Porque aí vai ter um monte de coisa particular daquela obra que você vai copiar, você vai ter que ficar checando aquilo, tá? Ivy Rod, bem-vindo, ou bem-vinda, foto de um casal, não sei se é um ou outro. Então vamos lá. E aí o que a gente tem? Você pode estar pensando de repente que o quê? Que isso é coisa de braço curto. Ah não, pô, isso daí o cara tá querendo, tá com preguiça, tá querendo economizar tempo na preguiça aí, porque não quer fazer o que tem que ser feito. Não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com otimização, tem a ver com por que eu vou fazer 2 vezes a mesma coisa que eu posso fazer uma vez só, tá? Você pode estar pensando que é muito difícil de prever essas coisas porque você não tem experiência. Ah, eu estou no começo da minha carreira, não tenho experiência, não sei exatamente o que eu posso colocar na minha EAP, não sei como montar um cronograma muito completão e tal. Então faz o seguinte, faz uma obra inteira, faz um processo inteiro, um projeto inteiro que seja, vai com ele até o final e vai registrando informações. Depois, quando você acabar esse processo, você vai lá e limpa as informações do cliente, limpa os campos que são especiais de cada cliente e pronto, você já tem uma referência. É a referência perfeita? Você nunca vai ter a referência perfeita. Sempre haverão particularidades. Só que é uma baita de uma referência. E aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando. A cada obra que você fizer, a cada processo que você realizar, a cada projeto que você desenvolver, você vai lá, olha, tivemos isso daqui que não tinha antes, vamos incluir lá no nosso template, vamos incluir no nosso modelo. Ah, olha, eu tive que incluir uma cláusula no meu contrato porque eu passei por um perrengue aqui, agora eu vou ter que colocar isso no meu contrato para que isso não aconteça mais. Isso é aprendizado. Aí você vai lá no seu contrato modelo e inclui aquilo. Coloca aquilo lá no seu contrato modelo, por quê? Porque você não vai ficar copiando de um cliente para o outro. Eu já vou dizer por quê. Olha o Emerson aí, ó. Projeto estrutural e gerenciamento e acompanhamento de obras. Muito bem. Isso aí, ó. Já dá para entender um pouquinho de vocês, qual que é a área que vocês estão atuando. Então, Emerson, você deve ter lá um seu contrato de projeto, seu contrato de gerenciamento. Se você faz gerenciamento, eu não sei se você faz cronograma para o projeto, tem gente que não faz, mas para a obra é impossível tocar a obra sem cronograma. Eu tenho certeza que das obras que você está acostumado a fazer, você tem condições de fazer um cronograma modelo, padrão, certo? E aí você vai aperfeiçoando esses documentos. Entrou Cris Fogolin. Acho que é isso. Então, esses documentos e ferramentas modelo é a saída. Só que você tem que ter uma mentalidade. Qual que é a sua mentalidade? É o meu vício. É o quê? Tudo que eu faço todo dia eu estou pensando assim, como é que eu faço para não ter que fazer isso de novo? Então, é meio nóia. Mas você começa a ficar bom nesse negócio. Porque aí, você, sem querer, você está fazendo e você fala assim, putz, isso daqui eu posso criar uma regrinha aqui nessa planilha para isso daqui ficar automatizado. Olha, isso daqui eu já vou salvar como, vou zerar esse documento, porque aí zerando esse documento eu já deixo ele numa pasta minha de modelos. E aí quando eu precisar fazer isso de novo, eu já tenho esse modelinho, já puxo daqui e só altero o que é especial desse cliente. E aí, com o tempo, o que vai acontecer é que você começa a economizar muito tempo a cada processo novo, a cada cliente novo. E isso vai te salvar muito tempo, certo? Então, o que eu estava falando lá atrás? De você não fazer do jeito errado. Qual que é o jeito errado de fazer isso? Ah, eu vou lá, fiz para um cliente, que nem eu falei para você que não tem experiência. Aí você vai lá e faz para um cliente só. Ah, não, nunca fiz isso, meu primeiro cliente, de repente estou começando minha carreira. Fiz todos os documentos que eu precisei, fiz cronograma, fiz planilha orçamentária, fiz fluxo de caixa, tenho o meu contrato que eu assinei lá com o meu cliente e tal. Pronto, eu tenho um documento de cada coisa e agora eu vou pegar esses documentos, que é o jeito certo de fazer, vai lá e cria um modelo zerado, certo? Então, por exemplo, o contrato. Como é que eu faço o contrato? Você vai criar esse modelo zerado, certo? E aí, o que pode te dar trabalho caso você copie de um cliente para o outro? Pode não, vai te dar trabalho e aí que tem uma sacada que é a seguinte, vai te dar muito problema. Você vai começar a criar problemas novos ao invés de resolver problemas. Que é o quê? Se você copia de um cliente para o outro, você leva informações particulares daquele processo para o novo cliente.
você vai ter que ler o contrato inteiro para ter certeza que você não está falando besteira no contrato. Para ter certeza que você não colocou lá algo que era particular daquele cliente que você copiou, da onde veio esse documento, e para isso não ir ser assinado pelo cliente novo que não tem nada a ver com aquilo. Pode ser no escopo, pode ser na forma de pagamento, pode ser no preço, pode ser em um dado do cliente, pode ser numa exclusão, pode ser em uma condição geral, pode ser uma série de coisas. Eu já vi muito isso acontecer, não só com contrato, mas com um monte de documento. E aí você pega um cliente que lê tudo, ele vai olhar e fala assim, peraí, meu, você está falando aqui que você vai fazer, sei lá, não sei o que no subsolo, mas minha obra não tem subsolo. Aí você fica com aquela cara de tacho, né? Putz, meu, caramba, esqueci, não olhei direito. Então esse que é o problema. Você tem que investir um tempo, uma vez só, em montar um modelo bem concreto, bem conciso, bem detalhado. E com os itens que são padrão, em preto. E os itens particulares, em vermelho. Então essa é a sacadinha. Se você colocar em vermelho no seu documento modelo tudo que você tem que checar e tem que preencher, conforme você vai rolando as páginas do seu contrato, ou de qualquer outro documento que você vai fazer, no Word, PowerPoint, se for o caso, até planilha do Excel, você vai lá e, opa, tá aqui, ó, tem um item vermelho, o que é isso? Isso aqui eu tenho que mudar. Aí você rola mais uma página, tem mais um item vermelho, o que é isso? Isso eu tenho que mudar. Você vai mudando só os itens em vermelho, certo? Então, isso economiza muito tempo. Outra coisa é cronograma. O meu cronograma eu faço em 1/10 do tempo. Eu até dei esse exemplo no começo e é verdade, eu calculei já. Eu fui lá e comecei um cronograma do zero, e fui cronometrando no relógio. E aí depois eu peguei um modelo que eu já tinha e fui criar um cronograma em cima desse modelo. Eu demorei 1/10 do tempo. Eu demorava, sei lá, 1h30, 2 horas para criar um cronograma do zero e eu fiz em 15 minutos. Um cronograma baseado num modelo, baseado numa EAP modelo. Bem-vinda, Renata Gianotto. Então, o que acontece é que quando você tem esse modelo, a sua vida fica muito mais fácil. Inclusive, se você quiser ver esse negócio do cronograma aí, vai aí no meu Instagram e rola um pouquinho para baixo ali, você vai ver uma foto minha que tem uma tela de computador no fundo, assim. Não tem capa, nada, é uma parte do vídeo. Dá para ver uma tela no fundo, notebook com uma tela em cima. Dá uma olhada nesse vídeo, é um videozinho do Reels, acho que é bem rapidinho. Eu acelerei o vídeo para mostrar mais rápido, o vídeo não tem 15 minutos. Mas você vai entender ali o quanto é fácil e eu mostrei ali, acelerei o vídeo porque ninguém ia ficar olhando eu fazer um cronograma em 15 minutos, mas tá ali a prova cabal de que isso é possível, tá? Então, faz um template o mais completo possível, tira o que não precisa daquele cliente novo, certo? Porque quando você tem um template bem completo, no caso do cronograma tem que ser assim, quanto mais atividades, quanto mais coisas você tiver dentro dele, mais completo ele vai ser. Então, a cada nova obra, a cada vez que você vai fazer algo diferente, que é novo, que você nunca fez, você vai lá no seu modelo e inclui aquela atividade. Vai lá na sua EAP e inclui aquela atividade. Por quê? Porque pode ser que ela aconteça numa nova obra no futuro. E aí, quando você chega lá na frente e vai utilizar aquilo de novo para um cliente novo, você vai lá e só dá uma olhada e tira. Ao invés de você colocar, você tira o que aquele cliente não precisa, o que não faz parte do escopo daquele trabalho. E isso é muito mais fácil você tirar o que não precisa do que você ficar pensando no que vai precisar. Então, com o tempo, você vai acumulando conhecimento e esse conhecimento vai sendo acumulado dentro da sua EAP, dentro do seu cronograma modelo. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Já falei do jeito certo de fazer contrato, já falei do jeito certo de fazer cronograma. São duas ferramentas diferentes. Você já tem uma base para fazer isso. O cronograma eu acho que é o mais importante de você ter um modelo, porque eu acho que de todas as... Lógico que tem coisa que, por exemplo, planilha orçamentária, por mais que você tenha um modelo, você tem que ligar, você tem que fazer a quantificação do projeto que vai ser executado, tem que mandar para os fornecedores, tem que esperar a resposta, tem coisas que a gente não consegue acelerar. Mas lembra, né? Bota energia no que você controla. Então você vai economizar muito tempo na planilha se você tiver um modelo, um template. Não tanto tempo quanto num cronograma, mas já economiza algum tempo. Agora, no contrato, por exemplo, é a mesma coisa. Eu diria que até mais de 1/10 a sua economia de tempo, porque você levaria menos, né, de 1/10 para realizar
o preenchimento de um contrato quando você tem um bom modelo, porque o contrato é cheio de cláusulas que são padrão por conta de leis e por conta de práticas de mercado, tá bom? Então, com isso, o que acontece aqui? Bem-vinda, Stephanie Gislaine, ou Gislaine, na verdade, desculpa. Então, com isso, quando você tem esses modelos e eles bem montados, baseado em toda a sua experiência, no acúmulo, né, de experiência de trabalhos anteriores, você não... O que acontece com isso é que você vai levar metade do tempo ou menos para realizar cada tarefa dessa, como eu disse agora, 1/10 do tempo que eu já calculei. Você tem tempo para dar atenção para outras coisas importantes, como por exemplo, a sua equipe pode precisar de atenção, de repente você não está dando a atenção necessária numa visita em obra, não está dando a atenção necessária para o seu cliente, não está dando a atenção necessária para a sua equipe de desenho, para a sua equipe de back-office no escritório. Às vezes você está deixando para trás atividades administrativas que você tem que ter se você é dono do seu negócio. Por quê? Porque as atividades técnicas de cada processo, de cada obra ou cada projeto estão te tomando muito tempo que poderia ser economizado. Então, tudo isso, se você começar a somar cada detalhezinho desse, cada pedacinho, quando você chega no final de um processo, você fala assim, nossa, eu poderia ter trabalhado uma semana a menos, ou eu poderia ter pegado as minhas 40 e poucas horas dessa semana e ter pulverizado em outras coisas, ter captado mais clientes, ou ter dado mais atenção para um cliente que precisava de mais atenção, ou ter conferido melhor o trabalho da minha equipe, que muita coisa saiu errada. Eu recebo muito das pessoas, já recebi a gente tem problema com obra porque o projeto chega quadrado na obra, e é o próprio escritório que faz o projeto. Aí eu falo, bom, então você tem que ter mais tempo de conferir os projetos, e a pessoa não tem tempo. Então, às vezes, essa economia que você vai gerar em algumas tarefas, em algumas atividades, sejam elas técnicas ou administrativas, como um contrato, vão te proporcionar o tempo que você precisa para dar essa atenção que falta em uma outra área do seu negócio. Ou, por simplesmente, ter mais tempo para você, para sua família, o seu hobby, para você poder praticar o seu esporte. Coisa que eu também ouço muito, que é, eu não tenho vida, eu trabalho de domingo, trabalho de noite, não vejo meus filhos. Então, nada disso é saudável e às vezes a gente cai numa armadilha de ficar preso nisso tudo e não vê muita saída, não vê como sair. Então, tá aqui algumas dicas, algumas técnicas que você pode utilizar no seu dia a dia para poder fabricar, entre aspas, esse tempo e poder usufruir dele de outras maneiras, certo? Então, hoje uma live mais curta, um tema mais curto, mais objetivo aqui. Amanhã a gente volta ao vivo para a Hora GPO 757, nesse mesmo horário, nesses mesmos canais aqui, simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? E o tema de amanhã é como cortar pela metade os seus problemas em obra, tá? Então eu vou passar algumas técnicas, algumas ações, alguns hábitos que você tem que ter para que você consiga pegar todos aqueles desafios de obra, todos aqueles problemas e aqueles pepinos que acontecem com você no seu dia a dia com obras e cortar eles pela metade, ok? Muito obrigado pela participação de vocês, vamos em frente para cima sempre e até amanhã.